Manuel Paiva, bom dia, boa terça-feira, tudo bem? Bom dia, Patrick, bom dia, telespectador do YouTube, bom dia, ouvinte da rádio, é um prazer estar aqui, um forte abraço a todos. Bom, vamos lá, a gente vai falar sobre algumas intervenções viárias. Tivemos aí uma intervenção feita recentemente, acho que foi até no fim de semana, né? No último, não nesse, no anterior, né? Ou foi nesse agora, né? Do cruzamento ali, de um dos cruzamentos na Avenida Max Teixeira, esse específico com a rua São Judas Tadeu, na zona norte de Manaus. Tivemos uma modificação ali. O que aconteceu, o que mudou e por quê, na sua visão, Manuel? Primeiro o seguinte, viu, Patrick? Toda intervenção viária que venha para melhorar a fluidez, para melhorar o escoamento, para diminuir o estresse, diminuir o engarrafamento, diminuir a retenção na via, ele é bem-vindo, não é? E, efetivamente, sempre antes dessa intervenção, o que ocorria, Patrick? Pela manhã, quando as pessoas vêm do bairro para o centro, pela própria rua Avenida Max Teixeira, começa a reter uma retenção muito forte, por conta que ali, nessa interseção que você se refere, e que houve a modificação, existiam 3 tempos de semáforo. Né? Vamos deixar aqui claro onde é que é, né? Se você vem da Torquato Tapajós, por exemplo, pega a Max Teixeira no sentido Cidade Nova. Na primeira curva à direita, que você vai ali para Flores, Parque das Laranjeiras, né? Aquela ali é a rua São Judas Tadeu. Aquele ponto ali. Fica ali o pessoal vendendo fruta com as barraquinhas ali. Naquele ponto tivemos essa mudança. Exatamente. E esse ponto tinha 3 ciclos semafóricos, né? E que na realidade durava muito tempo, retia. Então quem vinha pela manhã para o centro, efetivamente lá quase de frente ao colégio militar da Polícia Militar, a escola militar, começava a reter. Então era uma fila quilométrica, você levava ali do colégio militar ou até do viaduto lá na entrada do Manoa, você levava de 15 a 20 minutos. Isso era a retenção. Pela parte da tarde, a retenção começava de quem vinha do centro, nesse itinerário que você colocou da Constantino Neri, Torquato Tapajós, entrando na Max Teixeira. Por quê? Esse semáforo ele demorava muito, ele retia muito, né? Por quê, Patrick? Entre a Max Teixeira e o Parque das Laranjeiras, houve um adensamento de vários conjuntos habitacionais. Aquilo ali realmente adensou. Tem muita gente morando ali. E, efetivamente, ali o forte nunca foi ser atendido pelo transporte coletivo. Evidentemente, porque o sistema viário é limitado, ali os conjuntos habitacionais surgiram, de uma maneira horizontal, alguns verticais, de até 4 pavimentos ou até 3 pavimentos, e isso ali foi adensando. E normalmente são usuários que utilizam o transporte individual. Vem no seu próprio carro, vem na sua moto, vai de carona, vai de aplicativo, enfim. Ou seja, aonde é que ele deságua? Ele tem 2 opções. Ou volta para ir pelo Parque das Laranjeiras, ou ele vai desaguar exatamente na Max Teixeira e fazia o retorno ali para vir para o centro, exato ali naquele ponto. Então é um ponto crítico, sempre foi crítico, tá? Com 3 tempos de semáforo e tudo. Ontem eu estive lá, verifiquei pela manhã, o fluxo pela manhã já melhorou no sentido bairro-centro. Pela parte da tarde, Patrick, eu fui observar também, melhorou muito essa fluidez. Antes aquilo que acumulava desde a Torquato Tapajós até chegar nessa interseção semaforizada, melhorou o fluxo, né? Melhorou o fluxo, correu às mil maravilhas. A prefeitura ali colocou mais uma pista de retorno, ela fez sinalização, ela fez alguns arranjos no sistema viário, ela ajustou o semáforo, ou seja, diminuiu o tempo quase pela metade, o tempo que se tinha de retenção, e realmente houve essa melhoria no fluxo. É de se efetivamente se elogiar essas ações. E quero até destacar, sabe, Patrick? São dessas intervenções na cidade, na zona periférica da cidade, e a Cidade Nova é uma nova cidade, é uma cidade que tem sua independência, tanto no sentido de comércio, de moradia, de serviço, de trabalho, de emprego e renda, de população, efetivamente merece esse cuidado. Esses cuidados que muitas vezes foram feitos há 15 dias atrás, no início de fevereiro, Patrick, ali perto do shopping, de um shopping que tem na Rua Paraíba com a Rua Belo Horizonte, né? Que
aquelas mesmas intervenções que foram feitas no entorno da Arena da Amazônia, ou seja, mais centrais, mais nesses fluxos. Ou seja, a prefeitura está atuando na periferia. Isso é muito bom. Por quê? Porque exatamente ali na periferia que está o lado mais vulnerável das pessoas nessa questão de sinalização, de atenção semafórica. Tá? Evidentemente, Patrick, que nem tudo são flores. Nós temos algumas observações que acho que todo projeto de melhoria viária tem que ser levado em consideração. Né? Deixa eu ver se eu entendi. Estava tentando analisar essa mudança aqui na Max Teixeira para entender direitinho o que aconteceu. Eram 3 tempos, agora são apenas 2. Por quê? Aquela rua que você utilizava para ir do Parque das Laranjeiras para a Max Teixeira, você não vai mais por ela, né? Você vai ter que pegar para a esquerda pela mesma via do retorno, né? O pessoal que faz o retorno vai se encontrar com quem vem do Parque das Laranjeiras. E essa rua antiga, que era que você ia para pegar a Max Teixeira, só vem, né? Quem vem do bairro vai poder entrar no Parque das Laranjeiras por lá. Perfeito. Portanto, você só tem agora 2 tempos semafóricos e a ideia é fazer com que o tempo seja mais rápido, então os veículos não fiquem tanto por ali. Né? Diminui a retenção na própria Judas Tadeu, diminui a retenção na própria Max Teixeira, tá? Ou seja, melhora para todo mundo. Tá? Evidentemente, Patrick, que numa hora dessa, quem saiu perdendo foi o pedestre. Né? Efetivamente, nós não notamos, até agora a prefeitura não veio, e aqui vai a nossa observação sobre os senões, sobre essa intervenção, que o pedestre ele não foi lembrado. Por exemplo, o rebaixamento da calçada, a rampa, a facilidade para que ele possa atravessar a via com segurança. Num dos retornos não colocaram faixa de pedestre. É importante que se tenha para ter a segurança do pedestre ali, evidentemente, para que ele possa atravessar. É evidentemente que é necessário, Patrick, que se coloque um sinalizador para pedestre para atender o pedestre, o andante normal, o cadeirante, o deficiente auditivo, o deficiente visual, enfim, o piso tátil, ou seja, as pessoas, elas se tornam o centro de uma intervenção como essa, afinal de contas, é exatamente para melhorar o bem-estar das pessoas, para quem está dirigindo, para quem está naquele entorno. Ali houve deslocamentos de pontos de ônibus para melhorar o acesso, melhorar a segurança. É necessário que, quando a gente fala nisso, quando há essa modificação, é necessário que se faça a calçada, porque senão as pessoas vão andando como estão andando hoje no barro batido. Ou seja, é preciso ajustar isso, é preciso fazer com que esse ponto seja isso. E, Patrick, seria tão bom que a prefeitura, em projetos como esse, já colocasse uma fiscalização eletrônica para evitar que se fure semáforo, para que se respeite o tempo, que já está dando uma prioridade ao fluxo de maior capacidade, um fluxo de maior rapidez, para que efetivamente as pessoas possam respeitar. Porque aquilo, em horários não convencionais, as pessoas continuam furando o semáforo, levando um ponto negro, levando um ponto de perigo, de insegurança viária. São essas observações que eu acho que já cabe à prefeitura, quando ela implementar essas medidas que cuidam bem prioritariamente do fluxo de condutores de veículos, ela não esqueça do pedestre, para quem anda por lá, para quem é o usuário do transporte coletivo, para quem é o andante por lá, seja ele deficiente, seja ele uma pessoa normal. São essas observações que eu acho que tem que ser um processo educativo, um processo de ensinamento, um processo de ponto de referência para que as pessoas estão sendo cuidadas como um todo. Evidentemente que todo projeto, ele merece sim ter um processo de conservação, um processo de monitoramento, e esse monitoramento, como nós falamos, Patrick, porque ontem estava cheio de agentes de trânsito. Daqui a uma semana não tem mais nenhum agente. Aí é que entra a fiscalização eletrônica, para monitorar, para ficar fiscalizando, para as pessoas, os condutores sabendo o seguinte: olha, aqui nós estamos cuidando dessa interseção. Nós queremos o melhor, nós estamos lutando pela segurança, pela fluidez, pela segurança, pelo melhor deslocamento. E isso gera esse cuidado urbano que tem que ser. Bom,
dá para dizer que essa foi uma solução. A ideia, gente, pode parecer pesada aqui, mas não é isso que eu quero dizer, tá? Mas é uma solução mais barata, né, para tentar resolver a situação por ali. A prefeitura só abriu uma via, né, e colocou a sinalização horizontal e vertical. Mas talvez uma resolução que seria mais cara e mais efetiva seria, não sei se você concorda, Manuel, mas passagens de nível, né? Não tenha dúvida. Patrick, só que aí seria mais tempo de trabalho, mais dinheiro gasto, né? Perfeito. E aparentemente a prefeitura optou por algo mais simples. E você veja só, eu acho que tem que ter um bom senso de um equilíbrio, como você está colocando. Nem sempre a grande intervenção ela soluciona o problema das pessoas. Uhum. Como também, na grande maioria, as pequenas intervenções, elas não resolvem os grandes problemas. Né? Por quê? Porque, na realidade, você veja, Patrick, ali passam em torno de 4.000 veículos por hora. O fluxo vai melhorar daqui a 2 semanas, daqui a 1 mês, daqui a 60 dias. Esse fluxo pode aumentar para 5.000, 6.000 veículos por hora. Por quê? A fluidez melhorou, aumenta-se a velocidade média de deslocamento. As pessoas sabem disso, eu vou por lá porque por lá está melhor, está mais tranquilo. Exatamente. Eu estou lhe colocando isso porque os técnicos do IMMU nos comentaram de que, em frente à Arena da Amazônia, em frente lá o Amadeu Teixeira. O Amadeu Teixeira, o fluxo ali na Constantino Neri passou de quase de 5.500 a 6.000 veículos por hora, passou para 7.000, 7.500 veículos por hora hoje. Né? Ou seja, era um comparativo que tinha no mês de janeiro, fevereiro, que o fluxo era menor, mas hoje está muito maior de que março do ano passado. Né? Porque as pessoas se sentiram mais induzidas a andar um pouco mais. Evidentemente que muitas vezes, Patrick, é por isso que muitas vezes, quando se melhora o fluxo, aumenta a velocidade média, e se não tiver uma solução mais complexa, como você colocou, de uma passagem de nível, de uma passarela para pedestre, o pedestre muitas vezes ele leva em desvantagem. O usuário do ônibus fica em desvantagem. Por quê? Ali, nessa interseção da Arena com o Amadeu Teixeira, ainda o pedestre está sendo penalizado porque ele não pode atravessar Constantino Neri, principalmente atrás do DENIT, sentido a uma churrascaria que tem próximo ao Amadeu Teixeira, não tem tempo de semáforo. Em frente ao próprio Emoan, na pista que vai no sentido bairro-centro, na interseção com a Pedro Teixeira, por mais que tenha um botão para que o pedestre possa apertar, não tem tempo dado ao pedestre para ele atravessar da calçada do Emoan para aquela estação de embarque e desembarque que tem no canteiro central. Ou seja, alguém sai perdendo nessa luta de automóvel versus população versus pedestre. Né? São observações que a gente vê e como também nós chegamos à conclusão, já discutimos aqui, que a solução de interseção, tanto para essa nova interseção que está lá, para resolver, para amenizar um problema de fluidez, como também para aquele entorno da arena, são passagens de níveis. Mas aí, né? Não cairia na mesma coisa, Manuel? Tem até aqui a participação do Marco Antônio. Quando eu citei a passagem de nível, ele falou, né? Passagem de nível e viaduto não, já foi comprovado que só retarda o problema para mais adiante. Que seria a mesma situação do que foi feito hoje, né? Talvez retardasse um pouco mais. Porque aí não cairia na mesma situação, Manuel? Por exemplo, tem uma passagem de nível, realmente as coisas melhorariam a princípio, o que atrairia mais veículo, o que atrairia uma retenção futura. Sim ou não? Quando a gente pensa, nós pensamos na capacidade financeira do município de resolver determinadas questões. Uhum. O ideal, Patrick, era que, por exemplo, nesse projeto conjunto que a prefeitura quer fazer, da ligação da Max Teixeira até a Estrada do Turismo, não é? Fosse um complexo que começasse desde lá do Jorge Teixeira até a Estrada do Turismo. É um projeto de via sequencial. Concordo com o ouvinte. Os problemas não se resolvem pontualmente. Pontualmente nós amenizamos, nós transferimos determinados conflitos para aquilo que as pessoas fogem
ou procuram outras alternativas de itinerário e que aquelas outras alternativas elas começam a ter um fluxo maior e, consequentemente, mais engarrafamentos, né? O que nos dá certeza é só uma, sabe, Patrick, de uma maneira muito cristalina. Nós sabemos que todos os urbanistas dizem o seguinte: você quer piorar o trânsito? Você quer, de médio a longo prazo, aumente a velocidade da via. Por quê? Porque você induz mais carros a estarem na rua naquele trecho. Você quer melhorar o trânsito, torná-lo mais seguro? Diminua a capacidade de escoamento ou não colocando mais uma faixa, limitando a velocidade, limitando a faixa e, ao mesmo tempo, oferecendo opção do transporte coletivo, para que ele possa ter alternativa de deslocamento. Esse é as incógnitas que tem nessa equação da mobilidade urbana com segurança. Patrick, em março, nós chegamos a 1 milhão de automóveis em Manaus. Tá? Já alcançamos essa marca agora em março. Uhum. Esse é um ponto de reflexão. Aquilo que eu coloco também para o ouvinte. Qual a opção que nós queremos? Nós queremos fazer viadutos, minhocões aumentando a capacidade de escoamento das vias para suportar esse crescimento de mais de 4.500 veículos por mês? Ou nós vamos optar de radicalmente melhorarmos o transporte público e darmos uma opção preferencial para que a população tenha credibilidade para atuar nesse tipo de modal? É uma decisão que nós temos que ter. Porque, Patrick, o mundo está aí para mostrar. Quem investiu no transporte individual de passageiros, no automóvel, vai se dar mal. Não resolve o problema. Vai apenas adiar. Depois disso, quando vier o engarrafamento, vem o rodízio de automóvel. Quando depois disso, vem a restrição, como Londres já está fazendo. Não entra carro no centro. Vou cobrar pedágio urbano. Você tem que ir de transporte público. Você não vai poder estacionar. Eu vou dar prioridade para isso. Ou seja, o radicalismo urbanístico vai chegar com que, hoje, esse nosso costume urbano de morar empilhado um para o outro, nas cidades adensadas, que não suporta, não tem capacidade, não tem recursos para priorizar uma via de 8 pistas, como tem nos Estados Unidos. Não é? Você veja, nós temos a nossa maior pista aqui, é o Rodoanel. E você veja, Patrick, que ele, hoje, se nós transformássemos a Constantino Neri num Rodoanel, não atenderia o fluxo da coisa. Se nós transformássemos também uma autopista a governador José Lindoso, também não resolveria o problema. A governador José Lindoso é um exemplo interessante, porque quando surgiu, eu não lembro de ter o engarrafamento que tem hoje. Não tem, exatamente. Então está provado exatamente isso. À medida que o tempo vai passando, a frota vai aumentando, a população vai sentindo necessidade, e houve também uma decadência da qualidade do transporte, as pessoas fugiram do transporte coletivo, há esse conflito urbano muito forte, que muitas vezes as pessoas não querem discutir isso de uma maneira muito clara, muito definida. A opção preferencial pelo transporte público, a opção preferencial para que as pessoas possam utilizar um transporte alternativo como a bicicleta, para que o pedestre possa caminhar, para que as pessoas possam ter mais credibilidade no transporte público. Então, esse é o grande conflito das grandes cidades. Enquanto isso, nós vamos ainda adotar medidas paliativas que a médio e longo prazo não vão resolver o nosso problema. E por que você acha que o executivo geralmente não escolhe esse viés do transporte público, Manuel? Às vezes a gente discute aqui opções, né? Se o político escolhe fazer A ou B. A é mais visível, então traz mais votos. B não é. Mas não me parece que esse é o caso. Porque se você investe em transporte público, poxa, isso é algo visível, isso é algo que atrairia votos. Então por que as prefeituras não escolhem pelo transporte público ao invés de priorizar o automóvel? Talvez por não visualizar que essa é a solução? Acho que não. Porque se essa regra fosse
a realidade, cidades não resolveriam o seu problema. Eu vou lhe dar o exemplo. Patrick, Porto Velho, aqui, que a rede amazônica cobre. Porto Velho hoje está dando um exemplo de que eu posso ficar do lado da população mais carente, que mora longe, que não tem capacidade de pagar uma tarifa. Eu vou lutar, primeiro, operador privado. Eu vou reduzir em 50% a tua tarifa, vou exigir que você invista, você como empresário, na tua melhoria da tua frota. Eu não tenho que te dar dinheiro para você renovar a tua frota. Eu não tenho que ser babá de empresário. O empresário tem que ter autonomia e está lá na tarifa a remuneração do capital, a depreciação do equipamento, para a linha de financiamento que tem BNDES no banco privado, para que ele possa melhorar a sua frota, não dependendo de subsídio de governo, de tarifa para comprar automóvel. Tarifa, o subsídio da tarifa foi feito para manter o custo operacional, não para aquisição de frota. Manter o custo operacional é fazer com que ele tenha frequência, que ele tenha manutenção, que ele seja um ônibus mais conservado, que ele possa não atrasar o pagamento. Você veja, Patrick, hoje nós estamos discutindo em Manaus ainda a briga sindical do sindicato dos motoristas, brigando com o seu patrão, porque tem determinados empresários que estão fazendo o seguinte: olha, eu quero diminuir o custo, eu vou tirar o cobrador, eu vou desempregar o cobrador, vou colocar somente o motorista cobrando, o motorista dirigindo, o motorista ajustando o conflito que se tem diariamente. É justo isso com a população? Não é? É justo isso? Melhorou operacionalmente isso para a população? Não, aumentou o conflito. Por quê? Porque a população, nem todo mundo tem um card, nem todo mundo tem passageiro que paga em dinheiro, que entra para pagar em dinheiro. É mais um tempo do motorista. Em vez de ele estar concentrado, ele atender mais, ele desenvolver a velocidade. Então você veja que tem uma opção de que, nós temos exemplo de que a opção tem que ser uma opção política de dizer é um caminho mais longo, Patrick. Eu te garanto que é um caminho mais longo. Por exemplo, não é só fazer investimento no sistema viário, é fortalecer o órgão de gerência, é fazer com que eu tenha um técnico junto com a universidade para pensar a cidade, para operar a cidade, como Curitiba fez, como Goiânia fez, como Boa Vista faz, como Caucaia faz no Ceará, como Fortaleza faz, como Brasília faz, não é? Como Porto Alegre faz. Eu estou te dando exemplos, como Porto Velho está fazendo, não é? Exemplo que, quando essa vontade política, o meu problema é efetivamente mobilidade urbana coletiva. E eu não estou dizendo que o prefeito Davi não tenha isso, ele tem. Tanto é que ele confessou no início desse mandato que ele tinha dois problemas. Era de segurança pública, que ele dividia isso com o governo do Estado, era muito mais do governo do Estado, mas que o problema dele era mobilidade urbana. E mobilidade urbana no nosso segmento é a mobilidade ativa, é a mobilidade coletiva e depois que vem o automóvel. Não é? Então, é nesse sentido que por isso que eu acredito que tem solução. Por isso que eu acredito que não é desconhecimento da prefeitura. É uma vontade política de investir efetivamente. Por exemplo, Patrick, o Ministério da Cidade está oferecendo financiamento para projetos de mobilidade, para financiar projetos de mobilidade. Belém ganhou, sim. Não só pela COP, mas ela apresentou o projeto e vai fazer corredor de ônibus. Aí eu volto a dizer, IMMU, vamos começar pelo Beabá, vamos reativar o corredor de ônibus da Constantino Neri para melhorar a velocidade comercial. Vamos fazer isso, não custa nada. Vamos colocar radar lá na General Rodrigo Otávio para monitorar, fiscalizar o transporte de carga, colocando não só o radar, mas sensores de tonelagem. Hoje tem aparelhagem para isso. Vamos ampliar os radares para diminuir a velocidade média, que evita acidente, evita mortes. São esses passos de prioridade, de segurança viária, de deslocamento com segurança, que nós defendemos. E tudo isso é possível. Tanto é, Patrick, que, eu vou lhe ser sincero, o prefeito Davi já atuou de janeiro para cá muito mais diretamente
na questão da segurança viária, na questão da fluidez do trânsito, na questão do cuidado que tem que ser para com as pessoas, muito mais do que na primeira parte do seu mandato. No primeiro ano do seu mandato. E lhe digo claramente, porque naquela vez, o viaduto, foram feitos alguns viadutos, mas agora estão se fazendo um projeto que se tem, por exemplo, de 19 intervenções. 6 já foram colocadas. 6 melhorias, de uma maneira ou de outra, eu estou fazendo, eu estou errando, eu estou fazendo, eu estou ajustando, eu estou tentando melhorar, eu estou conclamando a população para fazer. Isso eu acho que tem que ser incentivado. É por isso que a gente defende. Vamos fazer, porque quem não faz, achando que só vai acertar, não, a gente tem que errar para corrigir e fazer e ampliar. Manuel Paiva, te agradeço pelo comentário de hoje, um abraço, boa terça-feira. Um abraço, Patrick, bom dia a todos, um abraço a todo mundo. Até para a semana.